Boa noite, irmãos, irmãs. Aqui estamos reunidos para mais uma palestra. Hoje, com grande alegria, estamos recebendo a nossa amiga Zezé, e está retornando à nossa casa, matando a nossa saudade dela. Estamos muito felizes dela estar aqui conosco. Zezé vai fazer o tema da palestra dela, vai ser Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Zezé, ela é trabalhadora lá do Centro Espírita Caminho da Redenção, do Grupo Espírita Caminho da Redenção, lá da nossa cidade irmã da Paraíba, Caporã. E estamos muito felizes com o retorno dessa à nossa casa, o nosso caminhando para Jesus. Então, vamos fazer a nossa prece inicial para passar a palavra à nossa querida irmã para fazer a sua palestra. Senhor Jesus, querido mestre, querido irmão, aqui estamos reunidos em teu nome, em nome do nosso Pai amado, para, através da palestra da nossa irmã, voltarmos os nossos pensamentos, as nossas vibrações para o alto, e assim buscarmos, através do conhecimento, a melhoria que tanto nós necessitamos. Esse remédio salutar que se chama o amor, conforme nosso querido Jesus nos ensinou. Como a nossa irmã vai mostrar, Jesus, esse irmão amado, é o nosso caminho, é a nossa verdade, é a nossa vida. Então, que a nossa irmã seja bem-sucedida, consiga transmitir todo o seu enorme conhecimento que tem da doutrina para que nós possamos assimilar e juntos podermos caminhar para Jesus. Que a tua luz, Senhor Jesus, possa estar conosco e assim nos auxiliar nessa caminhada para o alto, essa caminhada para o Pai. Que assim seja. Zezé. Graças a Deus, né? Estou aqui. Que as bênçãos de Jesus, nosso mestre, nos ilumine neste momento. E para iniciar o nosso estudo da noite de hoje, nós vamos fazer, com o exódio do nosso trabalho, uma mensagem do Espírito André Luiz, que diz assim: simplicidade. Era ele tão simples que nasceu sem a proteção das paredes domésticas. Não encontrou senão alguns homens iletrados e rudes que lhe apoiaram o trabalho na construção da obra imensa. Conversou com mulheres anônimas e algumas crianças esquecidas. Todos os infelizes se lhes fizeram a grande família. Todos valorizavam a amizade, com tal devotamento que chorou por um amigo morto. Alimentou os que tinham fome, restaurou os doentes e defendeu todos aqueles que se visse humilhado pela justiça. Aconselhou o respeito para com as autoridades do mundo e a obediência perante a lei de Deus. Pregou sempre o amor e a concórdia, a solidariedade, o perdão, a paciência e a alegria. Mas porque se absteve de partilhar o carro das vantagens terrestres, foi conduzido à cruz e a morte dele passou sendo a de um malfeitor. Entretanto, desde o extremo sacrifício, transformou-se no símbolo da paz e renovando para o mundo inteiro esse herói da simplicidade. Tem o nome
de Jesus Cristo, seu poder cresce com os séculos e a sua mensagem ainda hoje, quanto sempre, é a esperança dos povos e a cruz das nações. Meus queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, através da mensagem maior que ele nos ensinou, este Cristo vivo que está presente em nossa vida é Jesus, modelo, exemplo, que nos trouxe realmente o caminho, a verdade e a vida para podermos com ele viver eternamente. Falar em Jesus com toda a simplicidade da nossa alma, porque é tirando das entranhas da nossa vida todos os conceitos que ele nos dá através dos seus ensinamentos. Jesus, ele trouxe como exemplo, como esperança, retirando de nós as dores e angústias e nos dando o conforto, nos dando a tolerância, nos mostrando que o caminho a seguir é um caminho que é estreito, mas que é um caminho de esperança e de muito amor e renovação. O caminho que o Cristo nos deu é o Evangelho. Não existe roteiro maior do que o Evangelho. Porque do começo ao fim, o Evangelho tem este caminho que buscamos muitas vezes e não encontramos. Porque o Evangelho de Jesus é todo simplicidade. É uma linguagem onde nós compreendemos, entendemos, mas a maior dificuldade que temos é vivenciar. E para que possamos seguir o caminho, temos que vivenciar. Tem que fazer, tem que obter, para que a obra seja feita. Então, ele nos dá o meio, ele nos mostra, porque Jesus, ele é o roteiro do nosso caminhar. Mas para que nós possamos realmente seguir, precisamos acreditar, precisamos confiar. E ele nos dá essa força, essa coragem que precisamos ter diante da vida, diante de tudo que passamos. E ele está lá, de braços abertos, com aquele olhar terno, nos olhando profundamente, porque ele é o maior psicólogo. Ele sente, ele vê os nossos problemas íntimos, o mais íntimo do nosso ser. E ele observa com amor. Por isso que ele não temia com a sua reputação, porque ele ia em busca de todos os necessitados, da mulher adúltera, dos criminosos, dos deserdados, dos orientados. Quanto bem ele não fez para aqueles que estavam obsediados com os espíritos malignos, aqueles que eram considerados demônio, nada mais, nada menos do que irmãos carentes, necessitados. E ele trouxe o lenitivo para aquelas criaturas que ali se encontravam, sofrendo, não apenas por um pouco tempo, mas por longos tempos, às vezes até desde o nascimento. E ele fez tantas curas, tanto lenitivo ele deu, tanta esperança, esperança de vida, esperança de fé. E é através desse Cristo amado, deste mestre que é o sol da vida, Jesus, sempre Jesus, porque ele nos dá o entendimento necessário
ele nos faz compreender e aceitar as coisas com resignação, com paciência, com tolerância. E ele nos ensina que o roteiro maior da felicidade é fazer o bem. Porque sem fazer o bem, nós não chegaremos a lugar nenhum. E nós temos este conceito dentro da nossa doutrina dos espíritos, que é a caridade, que é o roteiro que nós precisamos seguir e que muito pouco fazemos. Não apenas o sentido material das coisas, mas principalmente o espiritual. Ele nos dá o meio de fazermos o bem, sem olharmos a quem. Porque através do momento que nós conseguimos, né, ir em busca desse Cristo Redentor, deste Cristo que eleva, deste Cristo que salva, desse Cristo que orienta. Então, cada momento da nossa vida, cada esperança que nasce dentro de nós, se nós não estamos no caminho do bem, como é que nós desejamos estar com Jesus? Por mais que seja a nossa vontade de tê-lo ao nosso caminho, na nossa vida, mas cada momento que a gente não descobre a sua presença, para nós ele está tão distante, mas para ele está presente. Porque, como diz, né, ele é o nosso governador, o governador do nosso planeta. Ele é o nosso mestre e senhor. Ele é médico dos médicos. Ele é o nosso orientador. Ele trouxe lições de vida e de vida eterna. Então, muitas vezes nos perguntamos com quem está a verdade. Porque muitas religiões querem estar com a verdade, mas muitas vezes se perdem neste contexto de verdade, porque acham que a verdade é aqueles que eles acreditam e firmam nos seus conceitos. E nós sabemos que a verdade não está com ninguém. A verdade está com Jesus. A verdade está nos seus ensinamentos. E a religião que não transforma o homem, que não modifica o homem, é uma religião falida, estéril. Ela vai permanecer até certo ponto, mas depois vai desaparecer. Como tudo que é permitido por Deus está, e muitas vezes desaparecer. Hoje, mais do que nunca, estamos vivendo um momento onde clamamos a presença de Jesus, aonde buscamos o Cristo todos os momentos da nossa vida, porque é um processo de crescimento espiritual para aqueles que estão passando por determinado sofrimento e para nós que estamos no caos, muitas vezes sofrendo por ver o sofrimento alheio, o sofrimento dos nossos irmãos. Damos graças a Deus por não termos sido atingidos de determinadas formas com esta pandemia que está ocorrendo em nosso planeta. Mas sofremos por tantos e tantos, por tantas e tantas criaturas que partiram para o plano espiritual. Mas sabemos que Deus, Ele está no controle de tudo e Jesus no leme. Um dia tudo isso vai passar, mas por enquanto precisamos viver acreditando, confiando
e seguindo o caminho com Jesus, porque é este o caminho que ele nos dá. O caminho da confiança, da fé, da segurança. Sem Jesus, somos criaturas falidas. Sem Jesus, somos fracos. Estamos debilitados. Sem Jesus, nós não conseguiremos vencer, porque somos vencidos. Quando observamos, diante de tantos ensinamentos, de tantos exemplos vivenciados por Jesus, ainda estamos tão distantes da sua mensagem divina. E essa mensagem divina que nos traz lições de vida eterna, que é o amor. O amor no sentido consciencioso, esse amor que transforma, que modifica, que ilumina, porque o amor é de essência divina. O amor é o complemento de tudo de bom e de belo que temos na vida. E o maior exemplo de Jesus foi quando ele nos disse: amai-vos uns aos outros e serão felizes. Fazer aos outros o que desejamos para nós. São esses os conceitos de vida que Jesus nos trouxe. Quando ele olhava para todas as criaturas que eram curadas, ele não afirmava, eu te curei, mas ele dizia, a tua fé te curou. Agora vai e não peques mais. Ele nos dava a condição de refletir o mal que praticamos, os erros aonde caímos. Ele nos fazia ver que para tudo existe um meio de vencer e de sair. E muitas vezes nós continuamos a viver nesta vida lenta, muitas vezes nos omitindo, muitas vezes esquecendo de olhar adiante para ver a beleza da vida, para sentir a grandiosidade do Pai e do Filho amado Jesus. Como ele dizia, eu e o Pai somos um. Ele nos trouxe a lição viva de que todos somos irmãos, de que todos possamos nos amar, porque todos somos irmãos, independente do que somos, independente do que estamos fazendo. E é isto que ele nos mostra como caminho, como verdade. É isso que ele nos traz como ensinamento, dentro dos conceitos da caridade, do amor ao próximo, da beneficência, da benevolência, que possamos nós nos corrigir dos nossos erros, das nossas atitudes em relação a nós, em relação aos outros. Porque quando estamos com Jesus, nós sentimos a modificação surgir. É por isso que a doutrina dos Espíritos nos aconselha sempre a reforma íntima, reformulando as nossas atitudes, reformulando os nossos atos, nós venceremos e chegaremos e encontraremos este caminho, que muitas vezes é tão estreito, é de tão difícil acesso, que só aqueles que perseverar até o fim, será salvo. E essa salvação que tanto almejada pelo homem, essa salvação que muitas vezes somos levados, muitas vezes a levantar a mão e dizer, eu aceito Jesus como meu Salvador. E não modificamos em nada a nossa vida. E não modificamos
em nada as nossas atitudes. Então, será que a salvação depende de aceitar Jesus ou não? Ou de trabalharmos, de fazer com que a nossa fé seja ação, seja reação diante da vida? Então, são essas as atitudes do homem que deseja vencer as suas imperfeições. Nós sabemos que existe um inimigo ou muitos inimigos que não estão fora, que não estão em lugar nenhum, estão dentro de nós mesmos. E que é muito difícil a gente descobrir esse inimigo. Mas quando Jesus nos olha, com aquele olhar terno, ele observa aonde é que estão esses inimigos. E ele muitas vezes nos diz, através da nossa consciência, porque é através da consciência que nós conhecemos os nossos defeitos e as nossas virtudes. É através da nossa consciência que nos acusamos ou nos libertamos. E para que possamos nos libertar, para que possamos aceitar Jesus em nossa vida, precisamos nos modificarmos no caminho do bem, no caminho do amor, da revolução interior, porque Jesus era o revolucionário. Ele não impunha a ninguém a fazer absolutamente nada. Quando ele estava a caminho de fazer o seu ministério aqui na Terra, ele foi em busca dos seus discípulos. Ele apenas abordava e dizia, segue-me. Ele não perguntava, você quer ou não quer? Você quer ir ou não quer ir? Ele deixava a nossa consciência descobrir realmente o que é que desejaríamos fazer neste momento do chamado. E quando ele diz que muitos serão chamados e poucos os escolhidos, é porque realmente o caminho que o Cristo nos dá como trilha é de difícil acesso, mas é este o caminho que nos trará a felicidade eterna. É este o caminho que nos levará à vida eterna. E através desta doutrina que nós, do início ao fim do Evangelho, com os estudos dos livros básicos da doutrina, nos leva justamente ao entendimento, nos leva justamente a perceber o que é que desejamos para a nossa vida. O que é que precisamos fazer para melhorarmos as nossas condutas espirituais e morais. Porque nem sempre nós estamos dispostos a mudar os nossos hábitos. Nem sempre estamos dispostos a sair do conforto, que é muito mais cômodo ficar no conforto do que ir à luta. Mas ele, quando ele nos convida, ele nos dá justamente incentivo para que nós possamos ir em busca desta felicidade futura. E sabemos que diante da vida futura, que é a realidade, que é a nossa verdade, perante Jesus, perante Deus, ele nos dá essa verdade, ele nos traz como conceito da vida futura, é que nós somos seres eternos. E foi através de Jesus
que nós adquirimos este conceito de viver eternamente. Porque nós sabemos que a vida material é perecível, mas que a vida espiritual é eterna. E foi Jesus que nos trouxe. Quando ele, diante de Nicodemos, né, um doutor da lei, uma pessoa que tinha maior conhecimento da lei, não conseguia definir este conceito de vida eterna. Então ele disse a Nicodemos: é preciso nascer de novo para entrar no reino dos céus. Aí Nicodemos não conseguiu entender a sua linguagem. Então ele veio e disse: Senhor, como poderei eu, já velho, entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Então Jesus disse: como pode uma pessoa que tem o entendimento da lei e desconhece essa verdade, que é a verdade da vida eterna? E foi a partir daí que começou a surgir este conceito de vida, esta luz que brilhou na consciência de cada criatura que viveu e que está vivendo diante dos conceitos divinos de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Então, temos a reencarnação. Esta reencarnação que nos trouxe justamente esta vida. Porque se nós estamos aqui, é porque nós estamos apenas passando um momento. Uma chuva, como se diz. Mas um dia nós vamos partir para o plano espiritual. Então, verdadeira vida não é a material, mas sim a espiritual. É por isso que Jesus disse: aqueles que crêem em mim terá vida eterna. Aquele que fizer compreendido, vivido, será um dos meus. Então, muitas vezes nós duvidamos, não acreditamos, mas ele diz sempre que escutem aquele que tem ouvido para ouvir e olhos para ver. Mas muitas vezes nós estamos cegos e surdos, nem enxergamos nem ouvimos o clamor de Jesus a nos convidar a segui-lo. Então, estamos aqui, confiantes, seguros, nas mãos dadivosas do Mestre Jesus, conseguindo viver na harmonia, no equilíbrio, na paz, apesar de estarmos hoje passando por todo esse processo de evolução através do sofrimento e da dor. Porque como estamos hoje, passando por este processo de crescimento espiritual, porque sabemos quando sairmos daqui, quando passar tudo isso, já não seremos mais o mesmo. Já temos um conceito diferente do que é viver. Já temos um conceito diferente do que é amar. Porque já aprendemos a conviver com o outro, coisa que estávamos muito distante. Porque é muito fácil falar do amor, né? Demonstrar amor para as pessoas que estamos de passagem. Mas o mais difícil é a gente demonstrar esse amor constantemente em nossa vida. E para que possamos ter Jesus em nós,
para que possamos ter o conceito da vida eterna. Este conceito vivo de esperança, de luz e de confiança, é preciso viver em Jesus. É preciso compreender a mensagem de Jesus através dos seus ensinamentos. Então, meus queridos amigos e irmãos, quando Jesus nos traz a lição de vida, ele nos mostra, ele nos dá o entendimento e ele nos dá a certeza. Porque já não existe mais uma fé cega, aquela que vamos seguindo pelo que as pessoas desejam que nós possamos seguir. Mas já estamos seguindo com a certeza por que estamos seguindo. Porque a fé cega é do passado, mas acreditamos que um dia todas as criaturas vão ter esse raciocínio, vão perceber esta fé que liberta, não esta fé que escraviza, porque a fé cega escraviza o ser, e a fé esclarecida liberta. E nós sabemos que a verdade é a libertação. Como ele diz, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. É dentro deste conceito de liberdade que ele nos deixa livre para pensar. Então, a liberdade bem pensada e que vamos, a partir do momento, compreendendo, entendendo o porquê, nós vamos chegando ao ponto X da questão. Alimentando, contribuindo, ajudando, auxiliando, na medida do possível. E dando graças a Deus em tudo e por todos. Jesus, ele permanece como o extraordinário ser que o mundo jamais conheceu, na condição de incomparável modelo para a humanidade. Possivelmente, o encontramos nas jornadas passadas e não lhe fomos fiel, optando pelo mundo em vez de segui-lo. Assumimos compromissos de mantê-lo vivo nos nossos corações e o confundimos no âmbito das almas e dos sentimentos. Ele que agora retorna e o encontramos realmente desvestido do luxo e das ostentações religiosas do passado, com que o apresentaram ao mundo, desfigurando-lhe a grandeza. Simples, nobres, ele caminha anônimo entre as massas desvairadas, em silêncio e na ternura, abrindo portas e mostrando caminho para a conquista da plenitude. Compassivo e afável, ele está perto de todos nós. Quando buscamos viver com ele, conseguiremos assim nos libertar dos sofrimentos e da dor. Viver com Jesus significa modificar os nossos hábitos e atitudes em relação a nós outros, a nós e aos outros. A psicologia de Jesus era toda centrada no amor, nada de violência, de imposição dos seus ensinamentos. Da mesma forma,
Da mesma forma, nenhuma submissão ao mundo perverso e às suas determinações. Quando se ama, o ser vibra de emoção, de esperança, produzindo substância que se converte em vibrações psíquicas de bem-estar e de felicidade. O amor é, portanto, de origem divina, mas também humana, pelos benefícios que opera nos relacionamentos, nas realizações de toda a natureza, nas atitudes perante as ocorrências venturosas ou perturbadoras. Por essa razão, ele se converteu em um poema de amor portador da paz. E aí é que está, ele é tudo isso. Ele nos oferece todo esse manancial de esperança. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, é a vida. E ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E só chegaremos ao Pai através dele. Ele diz: quem quiser vir a mim, despoje-se de todos os seus bens e segue-me. Ele nos manda que possamos nós nos desprendermos das coisas materiais, mas é no consenso da vida espiritual, das coisas espiritual. Porque para que nós não possamos dar mais valor às coisas materiais do que às espirituais. E é as coisas espirituais, esta bagagem divina, que nós, quando sairmos daqui para a vida futura, para a vida espiritual, tenhamos que levar, porque tudo que é material, vamos deixar aqui, não vamos levar nada. E se nós não adquirirmos os bens espirituais, quando chegarmos lá, no plano espiritual, não vamos estar vazios, vamos estar desprovidos de qualquer coisa. Mas se nós começarmos hoje, se nós dermos, né? Porque é preciso dar oportunidade a nós mesmos de ir à luta, de trabalhar, de renovar as nossas atitudes, renovar os nossos atos. É colher os frutos dóceis, né? Maravilhoso. É não nos deixar vencer, não nos deixar abater com as coisas que só nos traz angústia e sofrimento. Devemos, sim, olhar adiante e observar. Vejamos nós, porque ele está em nós. Ele é o caminho que nos esclarece, que nos engrandece através do entendimento. Porque a lição contida, as lições contidas em seu evangelho, nos mostra que nós precisamos nos instruir, sim, mas é preciso amar. É por isso que nos diz: o primeiro mandamento é amar e o segundo, instruir. Então, precisamos amar e instruirmos. Por quê? Porque a instrução nos retira da ignorância. Por quê? Porque a ignorância é um mal de onde procede
todos os outros. É através da ignorância que muitos males acontecem na vida. É por ignorância que muitas e muitas criaturas tiram a vida dos seus semelhantes. Muitas vezes achamos que é por maldade, mas a ignorância é o mal. Então, eles fazem isso por ignorância. Eles são doentes da alma. E o Cristo veio justamente para os doentes e não para os sãos. Quando ele veio justamente cicatrizar as chagas, curar os cegos, os paralíticos. Ele curava os leprosos, né? Ele trazia vida aos mortos, aparente. Ele dava, né, esperança para aqueles que não a tinham e mostrava o roteiro da felicidade e da vida futura e nos mostrava a vida eterna. É difícil, mas não é impossível seguir Jesus. Porque quando a gente descobre, vejamos nós, o meu encontro com Jesus, eu sempre achava que Jesus, que Deus, na sua infinita sabedoria, estava muito distante de mim. Que ele existia, claro, mas que estava tão distante que ele não ia se preocupar com as minhas dores e as minhas angústias. Mas quando eu conheci Jesus, quando eu encontrei este Cristo vivo, quando ele veio ao meu encontro e eu abri as portas do meu coração, eu abri as portas da minha mente e permiti que Jesus adentrasse, eu me libertei. E eu percebi que a vida, ela era para ser vivida e não para ser lamentada, sofrida, angustiosa. Então, eu aprendi, meus queridos irmãos, que é preciso obter esta dádiva, este encontro, porque quanto mais damos amor, mais amor recebemos. Quanto mais ajudamos os nossos irmãos a encontrar este roteiro divino que é Jesus, através da divulgação, através da palavra, através do aconchego, através do carinho e do amor, estamos fazendo um bem maior para nós e para os outros. Porque sempre que estamos a caminho, né, essa caminhada que é tão longa, que muitas vezes achamos que não terá fim. Mas, como sabemos, um dia todos nós seremos anjos. Então, é esse encontro de nós conosco mesmo e de nós com o Cristo amado Jesus. Porque ele vai nos alimentar com esse amor divino que muitas vezes desconhecemos, que muitas vezes sentimos, mas não sabemos como expressar. Quantas e quantas vezes, né, deixamos de falar, deixamos de dizer para os entes amados, esses entes amados que estão do nosso lado, o quanto amamos, o quanto precisamos dele, porque nós precisamos uns dos outros. Nós somos criaturas divinas, nós somos irmãos em Cristo Jesus. E é através deste Cristo, desse Jesus, que nos comanda, que nos orienta,
que nos traz o exemplo vivo da vida, que nos mostra através da nossa reforma interior como é bom amar, como é bom fazer o bem, como é bom viver, compartilhar, vivenciar o Evangelho de Jesus. Porque ali está contido todos os seus ensinamentos. Ali está contido a diretriz do nosso caminhar e a nossa busca dessa vida eterna e de felicidade para todos nós. Então, meus queridos irmãos, sabemos, né, que já chegando o momento, né, e vamos pedir para os nossos irmãos que desejam, né, fazer algum comentário através da nossa fala, que queiram fazer alguma perguntas, né? Nós estamos aqui, então vamos pedir ao Pai, ao Filho amado Jesus, que é toda luz, que é todo viver, que é toda bondade, toda justiça, toda misericórdia. E Ele está em nós, e nós precisamos estar nele, porque a salvação do homem depende dele mesmo. Porque a salvação do homem não depende de ninguém, depende do que ele está fazendo. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E só chegaremos ao Pai através de mim. Então, meu irmão, já chegamos na hora? Chegamos? Sim. Veja aí. Ainda tem mais alguma coisa? Tem mais 11 minutos, se quiser falar mais um pouco. Ou então vamos passar para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. Pronto. Se alguém quiser fazer algum comentário, estamos aqui. Mas uma coisa interessante, Zezé, nós muitas vezes temos uma imagem de Deus muito longe, como você falou. E esquecemos que Deus está em nós. Deus está junto de nós. Que nós somos uma parte de Deus. Esse conceito de ver o Deus distante, muito distante, faz com que muitas vezes nós nos afastemos de Deus achando que é inatingível. E, na verdade, Deus está em nós, está bem próximo de nós, né? É bem interessante isso aí. Quando nós internalizamos isso dentro de nós, a gente começa a ver um Deus diferente. E ter mais fé. E tem mais fé, porque ele está bem próximo de nós. Justamente. Porque ele está em nós. Verdade. É isso aí. Porque a partir do momento que nós sentimos Deus como nosso Pai, amoroso, bom, justo e misericordioso, nós temos mais força para lutar e vencer as nossas próprias dificuldades. Pronto. Rafael vai falar. Rafael. Boa noite. Eu queria só agradecer Rafael. Essa sua palavra, que você trouxe para a gente nessa noite. Agradeço bastante. Boa noite. Nós que agradecemos por essa oportunidade. É a nossa primeira oportunidade de estarmos online, como se diz, né? Dando a nossa contribuição, dando tudo que temos de melhor. Porque eu acho que quando a gente tem algo de bom para oferecer, a gente precisa fazer isso. Eu acho que a minha forma de passar, eu acho que é um pouco mais pessoal, porque eu tiro de mim o que existe de melhor e passo adiante. Eu acredito que isso sirva para mim, que estou aqui, e para todos que nos escutam. Com certeza. Flávio, está pedindo a palavra. Zezé e amigos, boa noite.
Boa noite. Eu gostaria de parabenizar por sua exposição, que transmite uma energia tão positiva, que a gente sente que vem do fundo, né? Da sua alma, do seu espírito. E isso é muito gratificante ouvir sua exposição. E a sua exposição traz um ponto muito interessante, que é justamente essa necessidade da pessoa fazer essa conexão com Deus, essa conexão com Cristo, em face dos nossos problemas do cotidiano, que muitas vezes você simplesmente fica só na teoria, só numa situação distante, né? Mas quando você coloca, né, a sua experiência com Deus, no seu contato com Deus, né, como Ele lhe ajuda em passar, né, pela sua experiência diária, pelo seu convívio do dia a dia, né? Isso aí mostra como é importante essa conversa. Somente para fechar aqui minha ideia, eu tô assistindo uma série, né, que é Maria Madalena, né? E é muito. Já assistiu? Não, assisti não. Maravilhoso. Eu sei a história. Eu sei da história dela, mas eu nunca assisti o seriado. Muito interessante, muito interessante. Os atores são muito bons, a exposição é muito boa. E o Jesus, eles colocam algumas coisas, a maioria que está nos evangelhos, mas algumas coisas que não estão. Não estão. Né? Assim, coisas que se pode imaginar que ele poderia ter dito, né? E assim, né? Essa forma de colocar a coisa para resolver os problemas diários, para essa conexão com Deus, é muito interessante como ele coloca isso nessa vida diária. Nessa exposição, nessa série. Então, nessa série. Agradeço mais uma vez, né? Parabenizo você pela sua exposição. Obrigada. Boa noite. Que Deus abençoe a todos. Seu Luiz. Luiz, bom. Tudo bem, seu Luiz? Boa que noite, prazer em ver. Prazer é nosso ter você no nosso convívio, como sempre, né? Desta vez, nessa viagem astral de todos nós. Mas verdade. O que nos conforta muito é você é uma criatura que eu diria que é simples e plural. A forma simples que você nos dá a mensagem, que você nos transmite a sua paz interior, é de tamanha abrangência que eu a considero também plural. Pelo que você nos traz, pela forma de falar, que nos transmite uma consciência do que você vivencia. Isso é muito importante do palestrante para quem está ouvindo. Você nos transmite a sua convicção. Isso é muito importante, é muito bom e gratificante para a gente. Obrigada. Que Deus abençoe. Obrigado, muito obrigado. Agradecido mesmo. Que Deus abençoe a todos. Mais algum comentário? Bom, eu tenho um comentário, né? Você disse que é a primeira vez, então você debutou nas mídias digitais. Muito bem, parabéns. Foi muito boa a sua palestra. E eu acho que eu participava no plano espiritual. Eu acho que sim. Não parecia que era a primeira vez que estava nessas mídias digitais, não. Foi fantástico. Parece que dominou totalmente. Parabéns. Obrigada. Mas estamos chegando, então, já que não tem mais nenhum comentário, nenhuma pergunta, estamos chegando ao nosso momento de encerrar e vamos pedir, então, a Zezé para que ela faça a nossa prece de encerramento em nome de nosso querido Mestre Jesus, que ela citou e fez a palestra na noite de hoje. Eu tenho uma prece cantada, posso? Pode. Pronto, vou fazer.
E a paz de Jesus esteja conosco e que nos dê a transformação e a modificação. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o ser nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor, nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Jesus, para sempre Jesus, para todos sempre, hoje e agora e para todos nós. Que Deus nos abençoe e que nos guarde para todos. Um grande abraço e muita paz. Muita paz. É muito bom a gente escutar uma prece através do canto, porque o louvor a Deus através do canto está presente lá desde o Antigo Testamento, quando se fazia louvor a Deus através dos salmos. Nós muitas vezes lemos os salmos, na verdade os salmos eram cantados, eram louvores a Deus. Parabéns. Obrigada. Que Deus abençoe. A todos nós. Muita paz. Muita paz.